Ok, boa tarde, senhores. Dando início ao turno vespertino, dia 24/9, da segunda turma ordinária da terceira Câmara, da terceira sessão do CAF. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde. Boa tarde, Walker. Boa tarde. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Boa tarde, Zé Renato. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Corinto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais colegas. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde. Tá. Alberto, faça o favor de convocar o patrono do item 551. Ok, presidente, farei a convocação. Ok, obrigado. Item 551, Dr. Lucas. Seu processo será julgado agora. Vinícius, é da sua relatoria, tá? Beleza. Item 551, Dr. Lucas. Item 551, Dr. Lucas. O seu processo será julgado agora. Por favor, observe a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Ok, obrigado. Boa tarde, doutor Lucas. Boa tarde, presidente. Boa tarde, turma, demais conselheiros. O senhor está ouvindo bem e vendo a gente? Estou sim, presidente. Tá, então vou começar a relatoria, ok? Por favor. Ok. O item 551 da Brasil Telecom, o processo final 2009-39. Doutor, o senhor vai fazer duas sustentações ou uma vai abarcar os dois processos? Presidente, na verdade, aqui a situação, eu vou até abrir mão da sustentação, vou só acompanhar. A questão é meramente fática, né? Então, mas fico aqui à disposição se a turma precisar de algum esclarecimento. Ok, eu agradeço ao senhor. Passa a palavra, na verdade, acompanhamento aqui, tem razão. O senhor pediu acompanhamento, não foi a sustentação. Agora que eu vi aqui na pauta. O senhor que me desculpe. Doutor Vinícius, o senhor está na palavra. Ok. O presente processo versa sobre declaração de compensação transmitida... Só um minutinho, doutor Vinícius, eu esqueci de perguntar. Doutor Corinto e doutor Walker já estão gravando? Ok. Pode ir. Trata de declaração de compensação transmitida por meio de PERDECOMP, no qual o interessado indica crédito de pagamento indevido ao maior de COFINS período de 3 de 2008 para compensação de débito próprio. A análise do PERDECOMP foi emitido despacho decisório, não homologando a compensação, diante do fato de que o crédito já havia sido utilizado integralmente para extinção da própria contribuição social declarada em DCTF relativa ao período de apuração do suposto recolhimento indevido. Em manifestação de conformidade, o sujeito passivo sustenta a legitimidade do crédito, traduzindo, em síntese, os documentos apresentados com impugnação são hábeis e idôneos para atestar a existência do crédito postulado, de maneira que a compensação objeto da lide deve ser homologada, com a devida extinção dos créditos, dos débitos declarados. Postula, ademais, pela suspensão da exigibilidade dos débitos objetos da compensação, com a manifestação juntou
planilhas de cálculo e fichas ilegíveis de contas contábeis. A 4ª turma da DRJ em Brasília negou provimento à manifestação, consignando em essência que o sujeito passivo não comprovou a certeza e liquidez do direito creditório legado, tendo se eximido de apresentar elementos probatórios suficientes. Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, sustentando em síntese a necessidade de apreciação das provas trazidas em sede recursal, subsistência do crédito postulado, a necessidade de observância da verdade material, a razoabilidade e a necessidade de realização de diligência, caso remanesçam dúvidas sobre a rigidez do crédito alegado. Passo para o voto. O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos e pressupostos de admissibilidade. Assinale-se inicialmente que a compensação pressupõe a existência de crédito líquido e certo, nos termos do 170 do CTN, e recai sobre o contribuinte o ônus de provar, que toda aquela questão que a gente sempre trata aqui da compensação. No caso dos autos, já em sua manifestação, perante a primeira instância, a recorrente deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas documentais em outro momento processual, em face do artigo 16, parágrafo 4 do decreto 7235. Examinando os autos, observa-se que o sujeito passivo não apresentou, na fase de manifestação de inconformidade, documentos suficientes para demonstrar a certeza e liquidez do crédito postulado, em especial para comprovar o valor devido a título de COFINS, período de 3 de 2008, para comprovar que esse valor é aquele alegado ao invés do valor regularmente constituído na DCTF original. Na verdade, na manifestação de conformidade, o sujeito passivo sequer explica a razão da origem do alegado direito creditório, eximindo-se completamente de contestar o fundamento central do despacho decisório. 2 pontos. O crédito postulado foi integralmente utilizado na extinção do débito de COFINS, período de apuração 3 de 2008. Assim, diante da ausência de contestação específica e da insuficiência de elementos probatórios, entendo que a decisão recorrida foi absolutamente correta na manutenção do despacho decisório. Em sede recursal, o sujeito passivo defende a subsistência de direito creditório e junta documentos diversos para comprovar suas alegações, fichas de contas contábeis e cópias de notas fiscais, cópias de documentos de arrecadação, cópias de declaração, entre outros. Nesse contexto, o sujeito passivo, esse processo é muito similar ao outro, e essas, em amarelo aí, estão as páginas do outro processo, que a gente vai julgar na sequência, que é exatamente igual. Então, eu vou ler uma vez esse voto aqui, já supre a leitura para o outro. Cópias de documentos de arrecadação, cópias de DCTF, etc. Nesse contexto, o sujeito passivo argumenta que é necessária a apreciação dos documentos juntados, tendo em vista os princípios do contraditório, ampla defesa, verdade material. Além disso, aduz que seria aplicável a exceção do parágrafo 4º do artigo 16 do decreto 7235. No mérito, o sujeito passivo explica que houve erro no valor da contribuição social informada da DCTF original. Nesse contexto, sustenta que o valor devido a título de COFINS seria de X e não de Y. Aduz ainda que os créditos de retenção da referida contribuição no próprio mês de apuração seriam suficientes para a extinção do débito de COFINS, estando evidente seu direito creditório. Invocando princípios, em especial verdade material, argumenta mero erro de preenchimento da DCTF, argumenta que mero erro no preenchimento da DCTF não pode afastar seu direito creditório, afirma que o indeferimento da compensação representaria violação ao princípio da proporcionalidade, assinala por fim que deve ser realizada diligência. Ainda que afastássemos, como pretende a recorrente, a preclusão probatória por eventual aplicação da exceção prevista no artigo 16, parágrafo 4º do PAF, os documentos trazidos com recurso voluntário não demonstram a existência e disponibilidade do crédito postulado pela recorrente. Explico. Primeiramente, é de se assinalar que as fichas contábeis apresentadas carecem de formalidades básicas para sua eficácia perante terceiros. Tratam-se de extratos de contas que consistem de meros registros sem formalidades básicas ostentadas pelos livros contábeis diário e razão. Nesse contexto, observe-se, por exemplo, que os extratos encontram-se despidos de termos de abertura e encerramento devidamente revestidos das formalidades que lhes são próprias, identificação e assinatura do contabilista responsável, número sequencial de páginas.
Além disso, referidos extratos trazem informações muitas vezes ilegíveis, impossibilitando, por exemplo, a identificação de dados relevantes, como as datas de lançamento. É de se lembrar por oportuno que os livros contábeis trazem informações que interessam a vários usuários, alguns internos à empresa, como dirigentes, associados e sócios, e outros externos, como os órgãos públicos, administrativos, judiciários e fiscalizadores, fornecedores, entre outros. A validade jurídica desse conjunto de informações incorporadas na escrituração contábil requer, além do lastro documental, o devido registro público no órgão competente, conferindo-lhe a autenticidade e validade como meio de prova aos diversos interessados, entre os quais a administração tributária. No caso concreto, as fichas apresentadas pela recorrente, além de parcialmente ilegíveis, estão desprovidas, então, de formalidades essenciais para a garantia de eficácia probatória mínima perante terceiros. Saliente-se, nesse contexto, que os registros contábeis são imprescindíveis para a aferição da apuração da base de cálculo da COFINS, sobretudo para a comprovação da escrituração, existência e utilização das aludidas retenções na apuração do tributo devido, inclusive para resguardar sua utilização e duplicidade, e ainda para a confirmação de que as receitas que teriam originado as retenções foram devidamente tributadas. Observe-se, a propósito que o sujeito passivo, além de não ter apresentado os devidos registros contábeis, eximiu-se de apresentar, desde a manifestação de conformidade, o comprovante anual de retenção de fornecimento obrigatório pela empresa, no qual constam, pela fonte pagadora, no qual constam, para cada mês em que houver sido feito pagamentos, os códigos de retenção, os valores pagos, os valores retidos. Tal comprovante é um elemento básico de prova que deveria ter sido apresentado pela recorrente. Em suma, a recorrente deveria ter trazido documentos pertinentes, suficientes e necessários a fim de provar suas alegações. Notas fiscais com destaque da retenção, comprovante anual de retenção, escrituração contábil fiscal com registro das retenções demonstrando sua utilização e disponibilidade. Verifica-se, ademais, que a recorrente não traz que a documentação apresentada também não serve para demonstrar de forma suficiente e cabal a escritura das operações atinentes ao pagamento indevido e à própria compensação litigiosa, restando prejudicada a confirmação da certeza e liquidez dos créditos pleiteados. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do sujeito passivo que tenha deixado de apresentar no momento processual apropriado as provas necessárias à comprovação de seu direito. Naturalmente, o órgão julgador pode, eventualmente, determinar seu critério de diligências para esclarecimentos de fato. Isso não significa, entretanto, que a verdade material deverá levar a uma desregrada busca pelos órgãos julgadores por elementos de provas que deveriam ser trazidos pela parte interessada. Com efeito, existem regras processuais claras, aquilo que você já conhece, questão de ponderação de princípios, sendo que existem regras claras para garantir a preclusão. Na verdade, no caso concreto, a preclusão probatória foi, de certo modo, flexibilizada, tendo em vista que foram analisadas as provas juntadas em sede de recurso voluntário. Não obstante, mesmo diante dos novos elementos reunidos pelo sujeito passivo, não restaram suficientemente comprovadas suas alegações, de maneira que não vejo razão para a realização de diligência fiscal para suprir provas documentais e explicações que já deveriam ter sido trazidas ao processo. Assim, tendo em vista que não foram apresentados documentos suficientes e necessários para a comprovação do direito creditório, voto por negar provimento ao recurso. Doutor Walker, com a palavra. Ô Vinícius, tem um pedido de diligência aqui que ele fez, você apreciou ou não? No finalzinho agora eu estou afastando a diligência, já no finalzinho do voto eu estou... É que ele está afastando no final do voto, Walker. Porque no final do voto eu falo de provas e tudo mais, aí eu já aproveito e mato essa questão. Eu vou votar pelas conclusões, porque... eu dou a preclusão com relação aos documentos e com relação a argumentos também, né? Porque se você pegar a manifestação de inconformidade, não tem nada a ver com os argumentos que ele apresentou em sede recursal. A manifestação, ele alega ofensa ao princípio da legalidade, da segurança jurídica, fala que recolheu a maior, mas não fala o que foi, não traz nada. Aqui ele traz
retificação de direito de retificar DCTF para comprovar, aí ele entra, aí ele traz as contas contábeis, aí ele traz novo argumento para mim. Isso aqui é novo argumento. Esses argumentos eu até falo no voto, né? Eu posso até mudar, viu? Porque uma coisa eu entendo até a posição do ministro de suprir aqui a preclusão documental. Porque agora, a questão fática aqui, porque os argumentos que o contribuinte trouxe não foram levados para a instância CO, né? Para mim, acarretaria aqui uma certa supressão de instância. Eu falo até no voto, né? Dessa falta de manifestação sobre a razão. Então, eu posso seguir essa tua esclarecimento aí. Porque quando você chega num parágrafo que você fala aqui a decisão da DRJ está correta, para mim eu pararia aqui já, né? Beleza, eu falaria da preclusão. Porque mesmo para mim falta dialeticidade na manifestação dele com o documento e com o direito. Ele não apresenta nada. É uma, para mim, com todo respeito ao patrão que está aqui, mas para mim foi uma alegação totalmente genérica contra o direito dele. Então, eu aplicaria a preclusão aqui. No caso, para mim, serve também. Eu acho que a tua posição serve para mim, no caso, também, porque é exatamente isso aí que você falou, a dialeticidade. Eu posso realmente, com a minha posição, que é diferente da tua, né, com relação a essa questão de prova, mas mesmo nesse caso aí dá para ajustar para fazer isso aí. Eu considerando aí, doutor Gilson, eu faria essa porque eu já está no voto. Já? Né? Aí eu acompanho o relator, então. Ok. Doutor Jorge. O relator. Doutor José Renato. O relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanhe, presidente. Doutor Rafael. O relator. Doutora Denise. O relator, presidente. Também voto com o relator. Então, unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso e esse mesmo resultado eu estou copiando para o item 552, que nos termos de acordo com o relator, são as mesmas questões fáticas, a similitude é ampla, é isso, né? Isso. Ok. Doutor Lucas, o senhor ficou com alguma dúvida? Perfeito, presidente. Esclarecido aqui e anotado. Obrigado aí. Bom trabalho para a turma, viu? Nós agradecemos a presença do senhor. Uma boa tarde. Vamos lá. Então, agora o próximo item da pauta, também de sustentação oral. Deixa eu só anotar isso aqui logo. É o item 559 e 575. 559. Alberto. Pois não, presidente. Você pode convocar o patrono do item 559? Ok, faria a convocação. Ok, obrigado. Item 559 da pauta. São iguais, Gilson? Carlos São. Amorim. O seu processo será julgado São agora. senhor. Só que, peraí, cadê meu voto? Vou observar a mensagem no chat. Não sei onde está meu voto. Peraí, acho que vamos ver se eu botei ele aí. Item 559 da pauta, Dr. Carlos Amorim. Encantado. O seu processo será julgado agora. Por favor, observe a mensagem no chat. Presidente, não estou achando seu voto aqui. Daia, procurei que ele. Acabei de entrar nele. Dália? Daia. É o encantado. Encantado, tracinho, Daia. É o terceiro de cima para baixo. A mensagem no chat, Dr. Carlos. O seu processo será julgado agora. Presidente, o patrono já foi convocado. Obrigado.
Ô Zé, tem luz aí? Tem energia elétrica, não tem luz aqui. É aquele gato que você pegou do vizinho, né? Que coisa feia, hein? Está aqui. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde. Como vai? O senhor está nos ouvindo bem? Perfeito. Ok, então vou começar o item. Só um momentinho, deixa eu fechar isso aqui. O item 559, final 2011, 13. Que o outro item também é igual, né? Na realidade, são vários, né, senhor presidente? Não, sim, mas aqui ele serve de paradigma ao Sim, perfeito. Então, perfeito. na verdade, seria o relatado 2 e aplicado no sistema do repetitivo os demais. Perfeito. Só que esses dois vão ser relatados, eles são iguais. Perfeito. Trata da mesma matéria. Esse processo, vou tentar resumir, e aí o patrono vai poder me complementar com as informações. Quem não participou dessa sessão provavelmente foi o Vinícius. Só o Vinícius, né, Walker? Só o Vinícius. O que acontece aqui? Acontece que é um processo de pedido de ressarcimento no qual houve como é que eu vou falar? Houve deixa eu ver como é que eu vou botar da maneira mais fácil aqui. Tá. Houve um aditamento, vamos botar assim, se eu puder chamar dessa forma, ao pedido de ressarcimento. E a discussão de fundo foi o quê? Se poderia fazer um novo pedido de ressarcimento, se poderia haver uma retificação. Primeiro, qual era a natureza jurídica daquele pedido? Se ele era uma retificadora do pedido do PER, ou se ele era um novo pedido. Aí, à época, isso foi amplamente discutido no colegiado. E o colegiado, eu fui vencido, nesse caso, na época, porque o colegiado entendeu que não era um retificador, e sim um novo pedido. E aí o processo foi convertido em diligência, com o voto do doutor Rafael, para poder analisar se havia já um outro pedido com esse mesmo crédito, ou seja, se havia duplicidade. Por quê? Porque o motivo determinado pelo disparo decisório foi a duplicidade, ou seja, que ele já havia feito esse pedido e que ele não podia pedir de novo. Eu entendi que isso era um pedido de retificação de PER, e como já tinha a análise de alguma autoridade administrativa, na linha da DRJ, eu mantive a impossibilidade, porque já tinha uma análise de alguma autoridade administrativa. Basicamente, a discussão é nesse sentido. Ok? Tá claro. Doutor, são 13 horas e 37 minutos, eu fiz um breve relatório sobre o assunto. O senhor pode complementar com o que o senhor achar conveniente, e o senhor está com a palavra. Tenho 15 minutos regimentais, como o senhor tem 2, o senhor teria até 30 minutos, mas eu acho que nem há essa necessidade toda. O senhor está com a palavra, doutor. Sim. Muito boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos os demais componentes da turma, prazer em revê-los.
Bom, o Vossa Excelência sintetizou muito bem, né, o caso. Na realidade, a empresa, a cooperativa, e aí a cooperativa antiga Cosuel, hoje é Dália Alimentos, né, ela, quando realizou a apuração dos créditos do trimestre, ela lançou na DACOM a totalidade dos créditos. Entretanto, nas linhas referentes aos créditos passíveis de ressarcimento em função de serem, através do rateio proporcional às receitas, ela identificou lá créditos passíveis de ressarcimento em função do mercado interno, não tributado, e mercado externo. Esse pedido, ela gerou um PER, então, em função desses lançamentos, desses créditos, gerou um PER do pedido de ressarcimento do mercado interno não tributado. Esse PER foi objeto de análise administrativa e foi deferido o crédito na sua integralidade. Analisado toda a composição de créditos que a empresa lançou lá no DACOM, e analisando especificamente o ressarcimento daqueles créditos que ela entendia devidos no momento, foi ressarcido na integralidade para a empresa, para a cooperativa. Ocorre que, após esse momento, então, de ressarcimento desse crédito, ela, revisando os seus lançamentos, identificou que fez os lançamentos do rateio proporcional de forma equivocada. Ela havia colocado na receita bruta também a receita bruta referente aos atos cooperados. Então, nessa revisão dos lançamentos dela, ela chegou num problema. Como não existia na legislação infralegal, nas INs, nas instruções, a autorização expressa de que ela pudesse retificar, muito antes do contrário, era vedada a retificação do PER já analisado, ela não teve uma outra saída, uma outra alternativa, senão fazer um PER complementar. E na época ela levou a conhecimento da delegacia, e se eu não me engano, na época era lajeado, e o fiscal acabou orientando, né, de maneira verbal, que ela fizesse, então, um PER complementar, tendo em vista até mesmo o direito constitucional de petição, lá do artigo 5º, inciso 34, lá da Constituição, enfim. E foi o que ela fez um PER complementar desse trimestre, do mesmo trimestre, e isso se repetiu aos trimestres envolvidos nesses processos todos. Ocorre que mudou a fiscalização, lá, o fiscal, e na análise desse PER, então, complementar, o fiscal entendeu que havia ali uma litispendência, ou que ela havia pedido algo que já tinha exercido o direito antes, certo? Sem entrar no mérito, se ela estava pedindo duplicidade, não estava pedindo duplicidade, enfim, mas ela esclareceu para a fiscalização o procedimento. Olha, eu revisei os lançamentos todos, tanto que agora, quando baixou em diligência, a fiscalização foi extremamente diligente e atestou de que, de fato, não há duplicidade desses créditos. O que fez tão somente a empresa foi realocar a classificação dentro do DACOM dos créditos, portanto, aquilo que antes era só saldo credor de mercado interno, passou a ser agora saldo passível de ressarcimento, por isso esse PER complementar. Portanto, não houve mudança na totalidade dos créditos que ela apurou naquele trimestre. Agora, o que não e aí para a gente não se travar e não se perder nas nomenclaturas, ela não pediu em duplicidade o crédito, né? O crédito total continua sendo o mesmo. A única coisa que ela aditou foi em função dessa reclassificação do ato cooperado. Então, o PER que foi ressarcido, o crédito do PER que foi ressarcido é diferente do PER que foi emitido de forma complementar. Isso ficou muito claro no retorno da diligência. Apenas
o que nós mencionamos que ela não pediu algo novo, é porque tudo faz parte da mesma linha da totalidade dos créditos lançados lá no DACOM. E o que foi decidido na sessão anterior, no ano passado, acho que foi abril de 2019, foi justamente isso que o presidente acabou de relatar. Na oportunidade se discutiu primeiro a questão formal, se era possível a cooperativa efetuar esse PER complementar, já que na época não tinha um instrumento específico para que ela pudesse fazer valer o seu direito, já que ela estava ainda no prazo prescricional dos 5 anos de lançamento dos seus créditos, e a turma, então, na sua maioria, vencido apenas o senhor presidente, entendeu que sim, que é possível vencer o óbice formal do pedido, né? É possível, sim, dentro do prazo de 5 anos, o contribuinte fazer a revisão dos seus lançamentos e pedir o crédito ressarcivo de forma complementar. E aí a única dúvida que se legitimou na oportunidade era se verificar se de fato o contribuinte não estaria usando nesse PER complementar a reivindicação do mesmo crédito que já havia sido deferido no PER original. E aí, pelo que retornou agora da diligência, de maneira muito clara, ele relata ali que a soma dos créditos pleiteados condiz com o valor total do crédito lançado no DACOM, e item 10 conclui-se, portanto, que não se trata de pedido em duplicidade propriamente dito, mas de pedido complementar relativo ao mesmo crédito e período de apuração decorrente das retificações efetuadas. De forma, senhor presidente, de maneira muito, muito simples, assim, eu apenas faço esses simples esclarecimentos para os dois processos, e aqui eu ratifico o pedido do recurso voluntário pelo deferimento do pleito da recorrente. Muito obrigado, senhor presidente. Fico disponível para eventual esclarecimento. Ok, agradeço ao patrono e vou ao voto. Bom, primeiro, antes de começar o voto, só para trazer os fatos, né? Não fui só eu que fiquei vencido. O Jorge e o Corinthians também ficaram vencidos. Não foi também só o Vinícius que não votou, a Denise também não votou nesse processo, né? Eu trago aqui o que acontece. Naquele momento, com uma composição diferenciada, eu tinha entendido que não poderia ter um novo PER, tal, na verdade, esse foi o meu entendimento. É bem verdade que o novo PER, onde ele mexe no mesmo pedido, eu entendo que não pode ser feito. Aqui, nesse caso, é um pouquinho diferente. Mas tem um detalhe. Eu adotei, para fundamentar a questão da possibilidade ou não do novo pedido, o voto já proferido, mesmo contra as minhas, na época, convicções, o voto proferido pela turma em questão do princípio da colegialidade. Por mais que esse voto possa ser até, vamos dizer, com o voto do Vinícius e da Denise, ele pode até ser modificado, né? Mas, quando eu o fiz, primeiro eu fiz, não lembrando exatamente da composição do colegiado, né? Mas mesmo assim eu fiquei convencido que esse é um caso um pouco específico pela reclassificação, na verdade, né, da inclusão de créditos que não eram créditos que estavam naquele primeiro PER, né? E na época, quem levantou a discussão foi o Paulo, falando o seguinte: então, peraí, como é que faz? O contribuinte fica, ele não pediu, ele não pede nunca mais, então ele não tem mais direito de pedir aquele período, né? Essa era a pergunta. E o colegiado entendeu que não pode deixar o contribuinte órfão
de pleitear o seu direito. Foi em cima mais ou menos disso, e aí veio a resolução. Tá? Feito essa introdução, vamos ao voto. Como ele é um recurso tempestivo e apresenta os demais principais de admissibilidade de forma que eu dele conheço. Como relatado, o julgamento foi convertido em diligência para que fosse apurada uma eventual duplicidade de pedido de ressarcimento de crédito da não cumulatividade. Pelo relatório da diligência fiscal, não há duplicidade, sim pedido complementar conforme trecho abaixo reproduzido. Abre aspas. Conclui, portanto, que não se trata de um pedido em duplicidade propriamente dito, mas de um pedido complementar relativo ao mesmo tipo de crédito e período de apuração, decorrente de retificações efetuadas. O colegiado já se pronunciou sobre a possibilidade de efetuar pedido complementar relativo ao mesmo tipo de crédito e período de apuração, quando a votação da conversão do julgamento em diligência. Sendo assim, em respeito ao princípio da colegialidade, adoto os motivos utilizados como ratio decidente da resolução para fundamentar minhas razões de decidir, e abaixo eu trago as razões que são mais ou menos essas que eu já explicitei. O voto da resolução foi do conselheiro Rafael. Eu vou me abster a ler e vou direto para a minha parte. Como se pode notar, não houve duplicidade de pedido e o motivo determinando o despacho decisório foi a existência de duplicidade. Se os senhores forem abrir o despacho decisório, a fundamentação é muito clara. Ele fala assim, item 3, né? Indefiro o pedido de ressarcimento apresentado no PER acima identificado, uma vez que se trata de pedido em duplicidade. Pedido de apuração do crédito, primeiro trimestre, PEDECOMP, qual é o PEDECOMP, ele identifica qual é o PEDECOMP e diz qual é a base legal do indeferimento. Absolutamente, essas são as fundamentações contidas no despacho decisório. E explico por que eu estou sendo tão contundente nessa explicação. Bom, por que isso? Porque, na verdade, uma vez que não há duplicidade, e o despacho decisório se baseou apenas na duplicidade, eu estou afastando a duplicidade, estou devolvendo ao órgão de origem, ou seja, a unidade de origem, para que ela apure o direito ao crédito efetivamente, porque não foi apurado. Ela parou na impossibilidade de análise do crédito porque ele entendeu uma formalidade da duplicidade. Então, o que tem que se votar? Primeiro, se vocês concordam com essa possibilidade que eu acabei contemplando, desse pedido complementar. Esse é o primeiro voto. Segundo voto, se vocês... na verdade, a segunda parte do voto não tem muito como discutir, porque não tem análise do crédito. Essa análise do crédito não foi efetuada, não foi feita. Porque parou numa formalidade, na parte formal muito parecido com aquele outro caso lá do Corinto, que a gente afastou a homologação tácita, a gente afastou alguma coisa, não me lembro o que foi que a gente afastou, e teve que devolver a decadência. Afastou a decadência e devolve para analisar as demais questões. Então, o meu voto está nesse sentido, doutor. Eu não nem vou ler o voto, porque o que eu falo é que eu não poderia analisar as demais questões, porque elas não foram devolvidas e não fazem parte ainda do litígio. Podem vir fazer, até porque a unidade de origem pode reconhecer todo o crédito e esse processo nem vai continuar, nem vai ter lide. Ou parte do crédito e vai ter parte do crédito em lide. Então, na verdade, a gente não sabe exatamente qual vai ser ou não uma eventual lide a posteriori. Desse modo, meu dispositivo fica da seguinte forma, senhores colegas de conselho. Com todos os fundamentos expostos, posto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para reformar o acordo vergastado no sentido de afastar a impossibilidade de apresentação de um novo pedido de ressarcimento cujo objeto trata de mesmo tipo de crédito e período de apuração e determinar que a unidade de origem examine as demais questões relativas ao pedido de ressarcimento. Como eu voto, e já passo de antemão a palavra ao meu caro colega Vinícius. Com o relator, presidente. É mais ou menos na linha mesmo que a gente votou na questão do Corinto. Se não foi analisado no despacho decisório as outras questões e parou nisso aí, nessa formalidade que você está afastando agora, tem que voltar para a unidade de origem, você não pode se pronunciar sobre outras questões que não foram, né? Então, com o relator.
Ok. Passo a palavra ao doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor Jorge Abud. Como relator. Ok, eu só preciso lembrar ao Jorge e ao Corinto que eu mudei de posição. Tá? E naquela época vocês não aceitaram esse pedido complementar. Eu só estou por lealdade processual. Foi? Você mudou de posição. Efetivamente, você acha impossível, em função da diligência, retornar a um momento anterior. Eu mudei de posição porque, pelos fatos contidos no processo, o que acontece? O contribuinte colocou, para mim, não foi um pedido de retificação. Eu fiquei convencido que, na verdade, é um novo pedido. É um novo pedido colocado dentro, porque a minha negativa à época foi por quê? Porque eu tinha entendido que era uma retificadora. Em sendo retificadora, não poderia, porque já tinha um despacho. Então, ele não poderia. Aliás, o próprio contribuinte, na tribuna não, mas aqui na sustentação, falou claramente, olha, eu sei que eu não poderia fazer uma retificadora. E a discussão também ficou muito nesse... Agora, o que acontece? Como, na verdade, o que fez? Ele incluiu um novo débito. Na verdade, ele fez um novo pedido. Essa é a realidade. Por mais que ele fale... Porque se você olhar, é um novo pedido, porque ele incluiu aquelas receitas que ele entendia, ele não tinha percebido que era de cooperativa, entre cooperados, ele estava excluindo. Hoje, nós botamos um processo que é igual a esse, só que a ABRF disse para ele o seguinte, antes de negar, disse, olha só, esse pedido aqui você já tem formulado, então você tem que pedir, cancelar esse seu pedido e fazer um novo pedido, retificar. Desde que não tivesse... Não vou fazer nada disso. Eu quero continuar com os dois porque os créditos são diferentes, é um crédito extemporâneo. Mas aqui a rúbrica é diferente. Não, mas veja, é um crédito extemporâneo, mas eu não sei se o crédito é diferente, eu tenho lá as minhas dúvidas. Aqui eu sei que o crédito é diferente mesmo. Sim, não é nem por causa de ser ou não duplicidade. É que o crédito, na verdade, não compôs nem com absoluto. Porque aquele outro lá, que é extemporâneo, pode já ter, inclusive, não estou falando de duplicidade. Ele já pode ter sido, já pode ter estado no pedido. Esse caso aqui, ele mudou, ele incluiu uma rúbrica que ele não tinha incluído. Com um novo pedido. Aí a pergunta, veja, não quer dizer que você... O problema é valores justamente em função dos mesmos períodos, valores diferentes em função de créditos que não são, vamos dizer assim, dos mesmos períodos. Muito bem. Então, o que diz lá, o que nós votamos? Olha, a legislação diz que tem que ser pelo saldo credor. Então, o saldo credor, dentro do período, é só um, não pode ser dois. E aqui, você está admitindo que haja, no mesmo período, dois saldos credores. Você está falando do caso de IPI, não é, Corinto? Oi? Está falando do caso de IPI, que tem uma regulamentação específica para o trimestre. Eu estou imaginando que isso aqui seja a mesma coisa. Isso não é IPI. Isso é PIS que eu fiz no acumulativo. Então, porque IPI você tem uma disposição expressa que cada pedido vai ser só de um trimestre, porque tem toda uma sistemática lá. Então não é igual o que a gente votou hoje de manhã, porque o que a gente votou hoje de manhã era IPI. Porque o do IPI, isso aí já é bem pacífico. Tem uma legislação específica falando que tem que ser por trimestre, porque senão fica impossível depois de analisar a procedência do crédito. Aí é toda uma questão pragmática da tributação, tá?
Isso aqui é PIS/COFINS não cumulativo, né? Ok, desculpa aí. Eu não me lembrava se era do IPI, na verdade, eu estou ouvindo o que você está falando, estou achando que você está comparando o PIS/COFINS não cumulativo com o PIS/COFINS não cumulativo. Então, e nesse caso, então, você está com a palavra, né? É Corinto que está com a palavra agora? Milton, Jorge, é o Jorge. Milton, já que você levanta a questão, é evidente que eu não tinha percebido. Então, como você não deu voto em função do princípio da colegialidade. Tá, beleza, ok. Agora, veja, mais uma vez, lealdade processual, eu digo o seguinte, eu respeitei o princípio, mas eu te digo, e vou ser claro, que eu mantive como é que se fala, o princípio da colegialidade ali, não vou mudar isso, já que já está ali, mas aqui não seria um exemplo muito claro de princípio da colegialidade, porque quando eu fiz o voto, eu não me atentei a uma coisa que era a primeira coisa que eu deveria ter olhado, a composição do colegiado. Então, a composição do colegiado era realmente outra, com dois colegas que não estão presentes. Entendeu? Aí, agora, eu me convenci que há possibilidade de fazer esse pedido complementar. Pelos fatos que foram narrados, inclusive, na resolução. Ela me convenceu. Se ela te convencer, tá perfeito. Tá? Só por uma questão de lealdade processual aí, eu preciso... A minha posição, só para de repente ajudar o Jorge, a minha posição se aproxima dessa do Gilson, não por questão da colegialidade. Mas... Inclusive, eu já vou tirar esse princípio da colegialidade, porque ele não é mais, não tem como eu aplicar ele nesse momento aqui. Então, não vou ter a divergência. Mas no meu caso aí eu aceito exatamente por uma questão mais ampla da compreensão, por exemplo, de um pedido de restituição, de ressarcimento e compensação. Tem que ir além do que, de repente, muitas vezes o pedido em si formal está dizendo. Então, é mais ou menos uma orientação que eu tomo com relação às compensações, por exemplo. Naquela linha que eu já expliquei de manhã, as compensações que eu analiso uma coisa de uma forma mais ampla, também pedidos de restituição e de ressarcimento. Pela divergência. Tá. Então, o senhor abre a divergência. Pela divergência, eu não sei que tem que abrir a divergência. Então, o Jorge abriu a divergência. Doutor Corinto. Não, Zé. Desculpa. Eu esqueci do senhor, doutor. O relator. Doutor Zé Renato. O relator, presidente. Ok. Doutor Corinto agora. Ok, feitas todas essas considerações... Você congelou, Corinto. Desculpa aí a confusão que eu... Não, imagina, você congelou, só que você congelou. Anterior de IPI, mas eu acompanho o relator. Oi? Eu acompanho o relator. Ok. Doutor Rafael? Eu também acompanho o relator, presidente. Tá. Doutora Denise? O relator, presidente. Ok. Senhores, então, só para deixar claro, eu estou tirando a parte do princípio da colegialidade, estou falando que eu me convenci dos motivos utilizados na resolução para fins de permitir esse aditamento, esse novo pedido esse novo PER, com o mesmo período e o mesmo tipo de crédito, mas estou tirando a questão do princípio da colegialidade porque eu não acho que seja aplicável. Bom, então, declarando o resultado. Foi dado provimento parcial por maioria, vencido o Jorge.
Senhor presidente? Pois não? Só para entendimento, esse provimento é para baixar o processo de novo para análise do crédito e ressarcimento e volta de novo aí para o Conselho? Não, volta para o Conselho não. Não é para baixar não, olha só, a gente afastou o motivo que foi a duplicidade, o despacho decisório falou que era a gente está falando, não está em duplicidade. Você analisa. E existe, e o contribuinte tem o direito de apresentar um novo pedido de ressarcimento. Analisa esse crédito pleiteado. Tá bem, não, agora entendi. Eu pensei que ele retornaria ainda para o Conselho com a análise do mérito. Tá. Eu não tenho mérito. O meu mérito é a possibilidade ou não de fazer um pedido complementar. Sim. Esse é o mérito do meu recurso. Não houve mérito sobre a materialidade do crédito. Isso não houve. Então não foi analisado, ele parou na formalidade. Entendeu? Não, perfeito. Isso que é dado tanto é que como é que ficou o meu dispositivo? Com todos os fundamentos, pode se dar provimento parcial e voluntário para reformar o acordo desgastado, no sentido de afastar a impossibilidade de apresentação de um novo pedido de ressarcimento, cujo objeto trate do mesmo tipo de crédito, de apuração e determinar que a unidade de origem examine as demais questões relativas ao pedido de ressarcimento. Perfeito. Não, agora está compreendido. É que alguns pedidos que ficaram para trás na análise da DRJ, a empresa ela optou por ingresso com medida judicial e houve uma perícia e casualmente o perito analisou todo o período que foi objeto da discussão. Ele não ficou atrelado a só que os trimestres daqueles processos, e hoje a delegacia já tem a análise de todo o crédito. Então, acho que até facilitou. Não, só porque eu achei que tivesse que voltar de novo com o mérito do crédito em si. Não, só vai voltar para cá com o mérito do crédito. Na verdade, vai ser um novo recurso, vai ser novo tudo. Sim, não, perfeito. Entendeu? Só vai ser o mesmo processo. Se fosse na época do Conselhos, ia ser um novo recurso, um novo número de recursos. Como hoje em dia não existe mais número de recursos, eu não sei se o senhor é dessa época do Conselhos. Não, eu sou bem mais novo, Obrigado pela parte que me toca e toca o Corinto. Os outros não, mas eu e o Corinto, tudo era número do recurso, né? Tudo era controlado por número do recurso, agora é tudo por número do processo. Ok, então, vamos lá. Então foi acordo mesmo colegiado, maioria de votos, sem dar provimento parcial ao recurso, no tempo do voto do relator, vencido Jorge, que negava provimento. Esse mesmo resultado eu vou copiar para os itens 560, 561, 562, 563, 64, 65, 66. Oi. Até o 587. Até o 587. Exato. Sim, mas eu tenho que copiar, né, doutor? Até o 587, eu sei, mas eu preciso copiar aqui na minha pauta. Eu peço um pouquinho de paciência, que esse é manual. Pelo menos tem o Ctrl-V e Ctrl-C, né? Ctrl-C e Ctrl-V, né? Aliás, eu nem uso isso. Doutor, o senhor ficou com alguma dúvida? A gente pode aproveitar que eu estou aqui copiando e já tentar solucionar. Não, perfeito, senhor presidente. Ok. E quase que a gente não consegue fazer a sustentação não, a audiência, né? Houve uma falha de comunicação, não é isso? Acho que foi isso. Era para sair num dia, depois acabou sendo transferido para segunda, acho que foi, né? É que, na verdade, a gente não tinha recebido o seu ok do dia, né? Pelo menos eu não. Nem o Walker, né, Walker? A gente não tinha recebido, porque, na verdade, a data que vocês pediram não dava para a gente fazer. Então, a gente solicitou, falou que dava uma data nova. E aí, essa data, a gente não recebeu até o horário marcado um ok. E aí, acabou não
Bom, mas acabou acontecendo, isso que importa. Sem problema. Não. Ok, doutor, eu agradeço a sua presença, tenha uma boa tarde. Muito obrigado, bom trabalho a vocês. Até logo, boa tarde. Obrigado. Cadê o Corito? Ah, tá ali. Corito, mas você sabe que eu também fiquei na dúvida, na hora que foi votado aquele processo do IPI, eu tomei um susto. Você tinha a ver com esse seu? Eu falei, caramba. E eu sabia como pelo menos como quando o Walker votou a favor, eu falei, pô, não é possível. Ah, por isso que você disse quando o Walker votou, isso me deixa surpreso. Sim. Agora eu entendi por quê. Você não entendeu? Agora eu entendi porque nós já tínhamos votado vários desses paizinhos em junho. Então eu não entendi o seu espanto na hora, mas... Então, mas o meu espanto foi esse, que eu não me atentei ao tributo. Mas você tem que me avisar na hora, né? O que eu vou fazer? Ué, fala, ô Walker, você já votou nesse jeito lá. Sustentação. Hã? Teve sustentação, eu não ia falar isso na frente do patrono. Pode falar, não tem problema não. Contribuição pro colegiado. Então tá bom. Não, acho que esse não teve sustentação, não. Mas teve sim, teve sustentação. Não, o que a gente votou que você estranhou não teve sustentação. Tem certeza? Tem, absoluta. Então tá bom, beleza. Então vamos lá, já que você está com a palavra, continua com ela. Ah, é? Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma. Não, já acabaram as nossas sustentações de hoje. É o item 527, Tracomal, que tem uma penca de processo aqui. Ah, tá. Tem que ver qual que o senhor vai querer começar a relatar para eu poder apregoá-lo. Tem sustentação, é isso? Não tem mais sustentação hoje. Acabou. É o seguinte, são dois tipos de processo. Eu já separei eles, bonitinho. Então, o de 527 a 530 é um tipo de processo. Tá. Então, vamos primeiro nesses. Ok, então o senhor está com a palavra. É o item 527 da pauta, final 2010-09, recorrente Tracomel, e o doutor Corinto é o relator. O senhor está com a palavra, doutor Corinto. Pois não, presidente. Aqui é pedido de ressarcimento de IPI, combinado com compensação, saldo credor de IPI, despacho decisório, deferimento integral do saldo, porém a homologação da compensação foi parcial. Aí tem ali o valor foi homologado parcialmente. Em função disso, a manifestação de inconformidade do contribuinte pede preliminar de nulidade do despacho decisório. Depois, no mérito, deixa eu ver o que diz. No mérito, ele diz que foi... Alô? É intempestivo? Corinto, aqui não é intempestivo. Mas aqui está como intempestivo. É? Não. Assim, ó. A BRJ é intempestivo. A manifestação de inconformidade foi intempestiva. Quer que passe direto pro... Claro, né, Corinto? Porque se foi intempestivo mesmo, o resto morreu. Não, aqui, ó. A questão é da manifestação de inconformidade, que ela discute a intimação do despacho decisório e diz que houve duas intimações do despacho decisório ao sujeito passivo, via postal e via edital.
E a recorrente diz que um exame perfunctório do AR juntado ao processo pela Receita Federal mostra que a pessoa que apostou a assinatura no AR é auxiliar administrativa da empresa Traconal Terraplanagem e Construtora, e não da empresa que está aqui recorrente, que é a Tracomal Mineração. Assim sendo, a Traconal Mineração não teria sido notificada e houve erro na citação por edital. Eu já estou no voto, tá, pessoal? Sim, imagina. Oposto para ser válida a intimação via postal é o fato de a pessoa que apostou a assinatura no AR ser auxiliar administrativa da empresa Traconal Terraplanagem e não da Tracomal Mineração. Ou seja, não é impugnado o endereço em que foi recebida a correspondência e tampouco o fato de a pessoa no endereço ter recebido a correspondência na data firmada. Aí eu ponho que a questão já foi objeto de súmula do CARF. Beleza. É a súmula 9. Dito isso, impõe-se confirmar tanto a validade da intimação postal como a intempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade, verificada em primeira instância. Eu trago aqui, com respeito às demais matérias, nada de novo veio aos autos, sendo repetida a versão apresentada em manifestação de conformidade. Corolário disso, eu prestigio as razões de decidir da decisão recorrida e voto por negar provimento ao recurso, prejudicados os demais argumentos. Ok, o senhor está falando então que realmente estava intempestivo. Isso. Ok, então vamos ao Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. Desculpa pela intromissão, viu, Corito? Nesses casos aqui já dá para ir direto pro voto, já. É verdade. Com o relator. Para economizar tempo também, né? Porque essas questões de intempestividade aqui não precisa ler relatório. Né? Para nós todos, bom. Obrigado, doutor Walker. Doutor Jorge. relator. Doutor Zé Renato. Olha a fibra ótica dele, ó. É. Fibra ótica perfeita, né? Aí, né? Ele não paga a conta, já falei para ele pagar a conta. Não, mas não adianta pagar a conta. Acesso discado, cara, é assim, ó. O cara usa o acesso discado, como de... Tem aqui, ó, foi o Rafael, né, que apresentou lá o barulhinho do acesso discado. Isso aí. Ô, Walker, e aquela tatuagem do cara, hein? O vídeo da tatuagem lá que você botou? Pô, sumiu dois, agora sumiram dois, né? Tá bom o negócio. Mudinho quase falou, né? Ai, meu Deus. Vamos, Zé. Acabou a luz em Ariquemes. É. Não, é o vizinho dele não paga a conta também. De repente é o cunhado dele, é o cunhado não, é o genro dele, né? É o genro. Com o relator. Tá, obrigado, Zé. Paga a conta, tá, Dan? Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Então, NPU. Até o 15h30 é tudo igual, Corinto? Sim. Então, estou copiando esse mesmo resultado até o 15h30, ok? Ok. Isso sim é um lote gostoso de fazer, né? Mas tem mais, presidente. Só foram esses, né, Corinto? Fala aí. 531, final 2011-61, Tracomal. Tá. O 531 até o 536 é a mesma matéria. Só que no
531 e no 533 tem uma particularidade em relação aos demais que se dá com respeito aos créditos básicos. Então, eu acho que não vai fazer muita diferença, mas eu vou pegar... Qual que você prefere ler? Oi? Qual que você prefere ler? Eu vou ler primeiro, então, o... Deixa eu ver o que eu que abri aqui. O 2011-14. 2011-14 é o 532. Isso. Tá, então é o item 532, final 2011-14. O senhor está com a palavra, doutor. Tá. Bom, aqui é pedido de ressarcimento de IPI, a mesma coisa, declaração, só que tem créditos básicos e crédito presumido de IPI. A justificativa para a denegação dos créditos básicos foi que os créditos pertenciam ao estabelecimento filial. Então, nesses aqui, tem essa questão da autonomia do estabelecimento, do IPI, que não tem nos outros processos dois outros processos desse não tem isso. Então, ele não os escriturou no livro de registro de entrada e registro de apuração de IPI, impedindo a apuração de alegado saldo credor definido conforme a lei. Ademais, cabia o estabelecimento filial, não o estabelecimento matriz, o direito creditório sobre esses valores. Outro ponto observado foi a não apresentação de notas fiscais que pudessem legitimar a escrituração de créditos ou identificar suas naturezas de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem. Sobre o crédito presumido, o contribuinte não apresentou a relação das notas de aquisições de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem e suas aplicações no processo de industrialização. A receita de exportação foi dada na forma de um amontoado de notas fiscais sem a requerida relação de exportações realizadas. Assim, a receita foi calculada pela fiscalização com base nas notas fiscais de exportação apresentadas pelo contribuinte, considerando as exportações relativas a produtos industrializados, excluindo as exportações de produtos não tributados, tais como blocos, chapas brutas e exportações de produtos adquiridos de terceiros que não tenham sido submetidos a qualquer processo de industrialização e os produtos adquiridos com o fim de exportação. Também não houve apuração de estoques no fim de cada período de apuração do crédito presumido. Foi apresentado o registro de inventário dos estabelecimentos tais. Com esses livros, a fiscalização verificou que não houve escrituração de estoques de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem nos estabelecimentos 2 e 7. Não há livro de registro de inventário para estabelecimento matriz. De posse dos livros de inventário apresentados, a fiscalização apurou que no calendário de 2005 o contribuinte não escriturou estoque nos estabelecimentos 2 e 7. No estabelecimento 8, a fiscalização apurou na conta insumos industriais os valores discriminados detalhadamente na planilha de apuração de estoque e relacionados de forma sintética na apuração do crédito presumido. A receita operacional bruta considerada foi utilizada pelo contribuinte na memória de cálculo e no DCP. A apuração do crédito presumido se tornou impossível em face das falhas apresentadas na escrituração. O conformado apresentou o contribuinte a manifestação de inconformidade
dizendo que apresentou, sim, toda a documentação suficiente, que fabrica 2 tipos de produtos. Um tributado e o outro não tributado. É essencialmente exportador e comercializa no mercado interno os produtos não tributados. Quase nunca gera débitos de IPI, sendo a única hipótese raríssima a venda no mercado interno de produtos tributados, conforme demonstra o exame do hype do mês de agosto de 2006, quando houve o débito de R$ 62. O fiscal confirma que foram apresentadas 145 pastas com notas fiscais. Além disso, o fiscal dispunha no sistema da Receita, da DIPJ e da CTF, todas as declarações prestadas pelo contribuinte. Possibilitava apurar a veracidade dos fatos. O fiscal não enviou outro termo solicitando o acervo do crédito. Argumento de denegação com base na falta de escrituração é pífio e frágil. A escrituração é falha, mas não inexistente. Prerrogativa do fiscal, no curso da fiscalização, chamar o contribuinte para esclarecer qualquer dúvida, e ainda podia pedir ao contribuinte para reescrever o hype, sem nenhum prejuízo. Aí fala sobre o princípio da essência sobre a forma, requer diligência ou perícia para chegar à verdade dos fatos, e a não correção monetária dos créditos acarreta um grande prejuízo em face da inflação. A DLJ de Juiz de Fora julgou improcedente a manifestação de conformidade nos termos da emenda que os senhores têm aí. Então, o recurso voluntário reprisou as alegações, basicamente, da manifestação de inconformidade e, ao final, pede para que seja baixada o processo para análise manual, que os agentes fiscais realizem a fiscalização de forma correta. Eis que os dados necessários foram dispostos e demonstrada a existência do crédito. E assim homologadas as compensações. Ok. É isso, presidente. Pode ao voto, doutor. Tem como resumir o voto, não? Tem. Aliás, o voto é bastante curto, porque... Então, beleza, então lê. Com respeito aos créditos básicos, essa é a questão. Nada foi dito em relação à autonomia dos estabelecimentos do IPI, que justificou a negativa dos créditos básicos, pois cabia ao estabelecimento filial, emissor das notas fiscais, e não o estabelecimento matriz, o pleito de possível direito creditório sobre esses valores. Então, eu digo que, corolário disso, já se tem motivo suficiente para o indeferimento dos créditos básicos. Com respeito à desnecessidade de escrituração do RAIP, a apresentação de créditos extemporâneos em 2007 e o pedido de diligência por conta do princípio da verdade material e correção monetária dos créditos pela taxa Selic, nada de novo veio aos autos, sendo repetida a versão da manifestação de conformidade. E aí eu estou adotando as razões da decisão recorrida. Não sei se vocês gostariam que eu falasse alguma coisa sobre essas razões. Ela separa aqui em créditos básicos, créditos presumidos, a receita de exportação, estoque, receita operacional bruta, apuração do crédito presumido. Eu acho que... Para mim está claro aqui já o fundamento, viu? E sobre a necessidade de escrituração do RAIP, vale a pena trazer o entendimento atual da Câmara Superior. Aí eu trago um acórdão aqui de 2019, que a correta escrituração
é condição para que o contribuinte possa pleitear o crédito presumido de IPI. E, posto isso, presidente, voto por negar provimento ao recurso. Ok, passa a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Eu. Só um minutinho. Doutor Zé. Mas como ele é? Como o Zé Renato é carente. Fala, doutor Zé Renato. Com o relator. O senhor tem que começar a pagar essa internet aí, porque ela para e some. Pois é, eu vou dar um bronca no pessoal aqui, que eles devem estar jogando videogame. Aí acabo com a minha banda aqui, sabe? Ah, é. Que banda boa, hein? Pois é. Tô vendo. O relator, presidente. Ok, doutora Denise. Relator. Eu também voto com o relator, então foi negado o provimento por unanimidade. Aí, esses aí que eu vou poder copiar, 531, 532 e 533? Presidente, eu imagino que possa copiar para todos. Por quê? Porque a única diferença é que, em relação aos demais dois processos apenas, certo, em relação ao 531 e o 533, não existe essa questão dos créditos básicos da filial. Ah, tá. Então, os demais capítulos recursais são iguais. São iguais. Ok, então, estou copiando o resultado para os demais. O 536 estava naquele grupo lá do 527, né? Não. O que é o 536? O 536 é igual ao 535. Ah, então tá. Então é MPU também. Bom, então, declarando o resultado. Por razões diversas, todos os processos da Tracomal, dos itens 527 ao item 536, foram negados provimento por unanimidade. Ok? Beleza. Então, aqui morreram todos. Ótimo. Então, agora vamos para o próximo, que é do Abud. Grande Jorge. O senhor está cansado, Jorge Abud? Não, de forma alguma. Então, por favor, se o senhor está disposto, por favor. O senhor viu que eu não boto mais processos juntos, para o senhor não se cansar muito. Eu agradeço muito tanta atenção. Claro, o senhor sabe que mora no coração da turma, né, doutor? Muito obrigado. Vamos fazer o seguinte. Vamos. Eu vou direto ao voto, porque ele está bem detalhado, mas infelizmente eu não vou poder assumir, porque esse processo de decompre é um complicador. Então eu me sinto mais seguro soltando o voto. Perfeito. Pode soltar o voto então, doutor. Agroamazônia Produtos Agropecuários Sociedade Anônima. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Passa-se a análise. Tópico. Na unidade da decisão singular por cerceamento de defesa, é alegado as folhas 06 e 07 do recurso voluntário, e que as razões alinhadas na manifestação de inconformidade, especialmente a que diz respeito à inexistência de débito fiscal atrelado à documentação anexa, não foram subsadas pelos membros da turma da PRJ. Visto isto, chega-se à conclusão de que a administração pública deve adotar, como meio de precaução, o maior esforço na persecução de elementos que legitimem a exigência fiscal, pois é, em decorrência do princípio da sociabilidade da prova, o interesse seu e o verdadeiro ofensão à coletividade, de modo que a verdade dos fatos venha à tona e procede à alegação. Inicialmente é que se frisar que não estamos lidando com a exigência tributária, mas com o pleito do contribuinte, cujo ônus da prova lhe pertence em momento apropriado, como será demonstrado em tópicos vindouros. Se
se o contribuinte não forneceu elementos probatórios, não há motivos para a realização de diligência. Retomaremos essa análise em momento oportuno. Tópico do pleito. Trata-se de manifestação de inconformidade, manejada pela pessoa jurídica interessada com o objetivo de desconstituir a não homologação das DECOMPs, vinculada pelo despacho decisório decorrente de pagamento indivíduo ou maior. As DECOMPs foram analisadas de forma automática pelo Sistema de Controle de Créditos e Compensações, culminando na emissão, em 7 de junho de 2017, do referido despacho decisório, conclusivo no sentido de que o pagamento localizado foi integralmente utilizado na quitação de débitos da empresa, não restando crédito disponível para compensação dos débitos confessados. Ou seja, o DARF informado na DECOMP principal, no valor de R$ 356 mil, foi encontrado nos sistemas automatizados da RFB, mas já havia sido integralmente utilizado para a quitação de débito da empresa, confessado em DCTF, pelo que se deu a decisão de não homologação das compensações pretendidas. Tópico. No procedimento fiscal, em consultas aos sistemas da RFB, extraiu-se que a DCTF original continha débito de COFINS no valor de R$ 356 mil. O DARF utilizado para a extinção do referido débito coincide com o que foi informado na DECOMP principal, quanto ao valor, código de receita e período de apuração. Observem-se as telas a seguir reproduzidas. Na primeira DCTF retificadora no mesmo período, foi informado o débito da contribuição no valor de R$ 128 mil, conforme a tela abaixo colacionada. Surgiu um crédito pleiteado no valor de R$ 228 mil. Já na segunda retificação da DCTF, recepcionada em 4 de julho de 2017, a qual se encontra ativa, o respectivo débito foi aumentado para R$ 205 mil, tendo o manifestante extinguido a diferença de R$ 77 mil mediante a transmissão da DICOMP. A comprovação do alegado erro de informação que justificou a entrega de DCTFs retificadoras e tarefa que cabe exclusivamente ao manifestante. Na situação em análise, a primeira retificação da DCTF foi retida em procedimento de malha, permanecendo como valor devido de R$ 356 mil. A decisão de não homologação da retificação da DCTF foi exarada mediante o despacho decisório e teve por motivação a carência probatória da redução do valor devido. Reproduz-se abaixo o teor do aludido documento e dispensa a leitura. Também foi indeferida a segunda retificação da DCTF, consoante se observa na tela abaixo, em virtude de o débito ter sido trabalhado em área anterior, permanecendo considerado o débito no valor original de R$ 356 mil. A que se registrar que a empresa apresentou em 15 de janeiro de 2015, portanto antes da transmissão da DCTF original, EFD contribuições totalmente zerada. Em 23 de novembro de 2016, antes da segunda retificação da DCTF, por meio da qual se pretendeu aumentar o débito de R$ 128 mil para R$ 205 mil, transmitiu o EFD contribuições retificadora. A semelhança do que de malha da CTF, a interessada juntou os autos à planilha de controle de créditos e apuração de PIS e COFINS, a qual se demonstra insuficiente para comprovar as retificações, pois se limita a informar que o crédito pleiteado é oriundo de crédito de COFINS anteriores. A planilha, todavia, limita-se a mostrar o cálculo dos débitos e créditos apurados no próprio período, bem como os créditos apurados em períodos anteriores e não encontra suporte em escrituração contábil, de modo a permitir a conferência da base de cálculo da contribuição, bem como dos créditos apurados e descontados nos respectivos períodos. A Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob o seguinte fundamento, que a lei o último parágrafo. Assim, em regra, para que se atribua eficácia às informações contidas em DCTF retificadora, quando se pretende utilizar crédito decorrente de pagamento maior ou indivíduo para fins de restituição, em que tal retificação ocorra antes da emissão do despacho decisório, pois teria condão de substituir integralmente a DCTF original. No entanto,
sendo a DCTF retificadora apresentada após a perda da espontaneidade, caracterizada pela ciência do despacho decisório de indeferimento da restituição. Para que se atribua eficácia às informações nela contidas, é necessário que esteja lastreada em documentos hábeis e idôneos, comprovando o equívoco cometido. Trago à análise o fragmento de folhas 11 do recurso voluntário. Esta retificação de DCTF, no entanto, foi submetida ao procedimento ordinário, ocasião em que a recorrente, depois de intimada, prestou os esclarecimentos devidos, mas teve como resultado sua não homologação pelo fisco. Conforme o despacho decisório em virtude de ausência de suporte probatório, SR julgador, abrindo-se um parêntese, veja que a apuração do montante pós-retificação resta devidamente comprovada pelo razão analítico anexo aos autos e, agora com a escrituração contábil da recorrente, onde se destacam, assim, como a retificação não foi aceita e via de consequência o DARF ordinário do crédito restou integralmente alocado para o pagamento do débito constante na DCTF ordinária. Logicamente que não haveria crédito algum passível de dar suporte ao procedimento de compensação. Neste ponto chamamos a atenção, pois tal fato fez com que a recorrente revisasse a apuração do montante devido ao título do tributo cujo débito pretendeu quitar mediante compensação, constatando ao final dos trabalhos que o débito de COFINS do período era, na realidade, R$205.000 ao invés de R$128.000. Ou seja, na reapuração a recorrente verificou que o valor devido seria maior em R$77.000 que o então apurado. Chama-se a atenção que a partir das folhas 188, juntado à manifestação de inconformidade, são juntados lançamentos da escrita fiscal. Contudo, entende-se que essa questão já se encontra superada por ocasião da decisão de não homologação da retificação da DCTF, exarada mediante o despacho decisório, fragmento reproduzido no voto. São trazidos tópicos. Então, vocês entenderam a questão? Fica analisar agora ou manda tudo? Continua o voto? Continua o voto. Referentes à demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário, a retificação da DCTF do ônus da prova, das provas e o princípio da verdade material que dispenso a leitura por ser de conhecimento da turma. Pelo que foi exposto, não da demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário. Sendo assim, conheço o recurso voluntário e nego provimento ao recurso do contribuinte. E com o voto, Jorge Linagudi, relator. Ok, passo a palavra ao doutor Vinícius. Eu nego provimento porque não tem provas suficientes. Eu concordo com as conclusões da análise de retificação da DCTF. Agora, não sei se você diz aí que você não poderia analisar, porque já foi analisado lá, né? Basicamente. Correto, exatamente. Eu discordo levemente de você nesse ponto, que é o seguinte: se ele trouxe os documentos e tudo mais, independentemente se foi retificado ou não a DCTF, ou se tem ou não, pela análise lá da fiscalização ou da malha fiscal, independentemente da análise deles, eu analiso no processo aqui se tem a demonstração do crédito. E, pelo que eu vi aqui, não existe essa demonstração suficiente cabal. Eu nego por isso, não porque foi negada a retificação de DCTF, porque a gente supera essa questão quando a gente está analisando esse tipo de... né? São um esclarecimento. Ele trouxe na manifestação 108, página. Da escrita fiscal. Isso, a página 108. Para mim não prova, porque primeiro, faltou os documentos de suporte. Segundo, ele trouxe um resultado já fechado, ele não comprovou a apuração em si da COFINS, não sei. Parece ser COFINS isso aqui.
Então assim, mesmo aquelas linhas ali não comprovam para mim, ele não mostra onde que está a apuração, não é integral, o que ele trouxe ali é uma parte, talvez aí no caso de quem vota, né, como o Walker, o Gils, toda a turma, na verdade só eu que voto, é despacho decisório eletrônico isso aí? Deixa eu ver aqui no seu voto, peraí. Não. Então esse aí tem que ter um tratamento diferenciado, né? Então, enfim, esse, cara, então... enfim, para mim não está aprovado mesmo, ele tinha que ter trazido tudo e não está aprovado. Então, assim, a única diferença com relação ao seu voto é essa, assim, que a gente tem julgado, tem superado essa questão de retificar da CTF ou não. A gente olha para a prova, e olhando para a prova, no caso aí, não existe essa prova, não existe essa prova suficiente, tá? Então, talvez você, para ficar coerente até com o que você tem votado, quando você supera a DCTF, você tenha que reescrever isso aí, de repente falar assim, eu concordo com a análise, aí é uma coisa, você falar assim, eu concordo com a análise que foi feita por ocasião da malha fiscal. Beleza. Agora, falar que não pode analisar porque está analisado lá, aí você está sendo até um pouco contraditório com o que você tem feito. Eu vou corrigir isso. Ok. Então, com o relator plenamente aí. Ok. Dr. Walker Araújo. Análise fiscal. Não estou gostando dessa sua feição, não, Walker. Algum problema? Vamos lá. Não estou acompanhando o relator. Acompanha o relator? Ok. Doutor José Renato. Com o relator, presidente. Não. Corinto. Não. Acompanho. Doutor Rafael. Relator, presidente. Todo mundo sumiu aqui da tela, mas eu estou ouvindo as vozes. Você que... Não, eu estou vendo todo mundo. Então agora as pessoas voltaram a aparecer com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator, então negado o provimento por unanimidade. Tem preliminar, doutor Jorge? Um momento. Não parece. Tem uma preliminar de tratamento de direitos de defesa. É verdade, tem uma nulidade ali. Rejeitar preliminar e negar provimento ao mérito. Então, unanimidade, afastamos a preliminar e negamos provimento ao mérito. Zé Renato, autoposto. Autoposto Batista. Isso. São todos iguais. Todos iguais? Eu só tenho um. Não, é que é repetitivo. Tá, isso aqui é pedido de pedido de restituição. Pedido de restituição, que ele fala que comércio varejista de combustível e lubrificante, prestação de serviço, ele quer pedido de restituição de créditos de incidência monofásica. No acórdão foi negado por não existir esse direito creditório, que não foi comprovado pelo contribuinte também por documentos, tá? E no meu voto, eu estou negando o provimento realmente porque ele não comprovou nada daquilo que ele pediu, não trouxe documentos, não trouxe nada. Então eu estou negando o provimento por conta disso. Falta de prova. Falta de prova. Ok. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Corinto. Acompanho. Doutor Rafael. Relator, presidente. E doutora Denise. Com o relator, presidente.
Me voto como relator. Falta de prova, NPU, negado provimento por unanimidade. E vamos a todos os outros aqui de baixo, 539, 540, 541, vai até 546. Ok. Item Walker Araújo, Avil Têxtil, final 2012, 62, estava a palavra, doutor Walker. Tá sem som. Agora... Sem som. Obrigado. Estão me escutando? Tá cortando um pouco, mas vai. Vamos lá, vamos ver se dá para ouvir. Presidente, esse aqui é questão de despacho decisório também eletrônico, nada na manifestação de documentos para comprovar. O contribuinte traz documentos só na fase recursal, eu aplico a preclusão aqui dos documentos e nego o provimento ao recurso voluntário. Ok. Doutor Vinícius, que vai querer saber quais são os documentos. Não, nesse caso aqui vou aplicar exatamente o mesmo entendimento que eu tive no outro, acho que do Walker também, que aqui que o Walker votou, que ele tinha esclarecido na questão, é a questão da falta de dialeticidade, que ele nem explica a razão por que seria menor o valor declarado em DCTF. Então, se ele não traz isso na manifestação, para mim é demais também, né? Aí já sincero. É demais, os caras não falam nem o motivo que recolheu ele. Para eles, basta você bater a DCTF com o Madacom, com o DAF, que está resolvido. É demais. Então, com o relator. Ok. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Ilustríssimo Zé Renato. Com o relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanhe o relator. Doutor Rafael. Relator. Doutora Denise. Com relator, presidente. Eu também voto com o relator. Negado provimento por unanimidade no item 547 e o 548, doutor. É igual. Negado provimento por unanimidade. Zé Renato, item 549. Banco Itaú. Item 549 e 550. São dois. Na verdade, um depende do outro, a resolução é a mesma. O que acontece, até vocês vão entender, de manhã a gente tinha conversado e eu perguntei sobre a competência da gente falar sobre CSLL e RPJ. Aqui, a princípio, eu tinha feito uma resolução por entender que estava se falando aqui de CSLL. E é um crédito de fim social e tudo mais. Então, depois disso eu vi e acabei falando, não, realmente não é pelas conclusões que vocês me deram, porque eu fiz a confusão lá daquele momento, né? Se é o crédito ou o débito. Então, foi por isso que eu fiz essa confusão. Mas, de toda sorte, eu vou fazer o relatório aqui, tá. E a minha resolução é basicamente o que foi feito pela DRJ, tá? Mas vamos lá. Processo da declaração de compensação, diversos débitos da contribuinte em epígrafe, com os alegados créditos de fim social, cuja restituição foi requerida no processo administrativo 00-2081, na qual foi proferida a decisão administrativa definitiva. De início, cabe observar que o despacho decisório questionado, proferido em 5/4/2013, ratificou o despacho decisório de 7/12/2012, e, por sua vez, ratificou outro despacho decisório. Foram vários despachos decisórios aqui no meio.
Bom, todavia, antes do processo ser encaminhado da RJ para julgamento, o despacho decisório tal foi ratificado com o despacho decisório de 2012, no qual foram reconhecidos pela autoridade APO os erros no cálculo apontados na manifestação de conformidade. Não foi dada a ciência desse despacho decisório ao contribuinte, pois foram verificados outros equívocos que motivaram a aprovação de novo despacho decisório. No de 2013, relata a autoridade APO que a contribuinte utilizou o crédito de fim social na compensação de diversos débitos de RPJ, CSL, PIS e COFINS, mediante a apresentação de pedidos de restituição conforme a Instituição Normativa 2197. Esses débitos foram cadastrados no processo final 2013-350. Acrescenta que a contribuinte também utilizou o crédito de fim social tratado no processo 0081 para compensar parte dos débitos de estimativa de CSLL de janeiro de 99 a novembro de 99. Conforme DCTF. A autoridade relata que a contribuinte transmitiu as PER tal, os DECOMP tal, nos quais foram declaradas compensações de débitos de CSLL de janeiro de 99, maio de 99, julho de 99 e agosto de 99 com crédito de fim social, o que deu causa à formalização do presente processo, 10.015. Acrescenta que esses débitos já haviam sido confessados em DCTF como compensados com o crédito discutido no processo 0081, não havendo razão para a apresentação de referidas DECOMP e, por conseguinte, para a inclusão do crédito moratórios, devendo ser retificadas de ofício as referidas DECOMP. Em relação ao direito creditório, a contribuinte APO informa que foi proferida em 2012 decisão administrativa definitiva da Câmara Superior, acórdão tal, que reconheceu o direito à restituição dos valores ao fim social no período compreendido entre maio de 90 e novembro de 91. As planilhas de 358 foi apurado o valor do fim social de tanto, atualizado até 95. Efetuados os cálculos de compensação, conforme demonstrativos 445 e 458, restaram os seguintes débitos em aberto, o que é o processo 2003-50. Ante o exposto, a DEFIN proferiu o despacho decisório com a seguinte parte dispositiva. Pelas razões de fato de direitos sim expostas, pela retificação do despacho decisório, reconhecimento a título de indébito fim social, discutido no PAF 0081, montante de 3 milhões, em valor de 95, do qual passa a incidir a Selic. Uma vez retificadas de ofício as DECOMPs, pela homologação até o limite do direito creditório concernente ao fim social, das compensações traçadas nesse PAF, de número 0081 e 2003-50, conforme demonstrativo de folhas trás. Na manifestação de conformidade, ela falou o seguinte: ela não contesta o crédito reconhecido no despacho decisório no montante de 13 milhões, a ser atualizado pela taxa Selic até a data da compensação. O objeto da presente manifestação de conformidade é o cálculo das compensações. Em relação aos débitos da CSLL, janeiro a agosto de 99, a recorrente alega que efetuou pagamentos parciais, que não foram considerados pela autoridade APO, conforme discriminado na tabela abaixo, o que acabou por consumir indevidamente parte do crédito reconhecido. A recorrente pleiteia os valores pagos sejam alocados aos débitos, efetuando um novo cálculo, e a realocação do crédito fim social remanescente. No que tange aos demais débitos compensados com crédito em comento, alega a requerente que a autoridade ACO incorreu em um erro de atualização dos valores. Sustenta que, considerando que o crédito é de 3 milhões, efetuando as compensações, chega-se a um valor em aberto de 1.819. Acrescenta ainda que não sejam considerados os pagamentos CSLL relativos ao período de janeiro a agosto de 99. Ainda assim, acrescento que ainda que não sejam, tá? Ainda assim, o montante em aberto atualizado seria de 3 milhões. Disposto requer que a decisão proferida a ratificação dos valores calculados, requer também o cancelamento da cobrança efetivada no processo 2003-50. Então, da procuração tal. A decisão da qual foi retirada do relatório acima falou o seguinte: ordem de compensação dos débitos. Os débitos sujeitos serão compensados na ordem que ele indica na declaração de compensação, carta de cobrança, manifestação de conformidade, competência para apreciação. No tocante à compensação, a competência da DRJ limita-se ao julgamento da manifestação de conformidade,
contra o não reconhecimento do direito creditório ou não homologação da compensação, não se estendendo a questões atinentes ao cabimento de cobrança dos débitos cuja compensação não foi homologada. Juntado documentos posteriores, ele afastou pelo 16 da 7235. Inconformada com a decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário onde recusa os argumentos trazidos em manifestação de conformidade. Seu relatório, presidente. Aí o voto. Como podemos observar, o presente processo tem por objeto o pedido de compensação efetuado por parte da recorrente de débitos seus lançados em DCTF como créditos próprios advindos de decisão judicial transitada em julgado relacionada à decretação de inconstitucionalidade da cobrança de fim social. Em que pese se tratar de crédito relacionado a fim social, observado em ação judicial, verifico, sem adentrar a questão da ilegalidade. Isso aqui eu disse, que eu estava preparando para fazer a resolução. Esse parágrafo tem que sair, tá? Conforme se observa do processo, o recurso voluntário reprisa os argumentos outrora trazidos à manifestação de conformidade, motivo pelo qual, conforme o artigo 50 da 9874, peço vênia para utilizar como razões de decidir. Débitos CSLL de janeiro a agosto de 99. Em relação aos débitos CSLL de janeiro a agosto de 99, verifica-se que foram declarados em DCTF, nos termos da Instrução Normativa 2197. Me dá só um minutinho, que o Walker... Só um minuto. Fala, Walker. Desculpe. O José de Deus, diga. Você está reiterando a decisão da DRJ? Sim, senhor. É porque eu estou vendo o recurso dele aqui, ele não recorre da decisão. Na decisão da DRJ, no recurso dele, ele fala de novo do recálculo da CSLL e pede o cancelamento do 2003-50 de novo. É isso que ele fala lá. Inclusive, pede diligência no final para fazer os recálculos e não sei o quê. Dá uma olhadinha. Tá bom. Não está discutindo isso, não. Porque ele fala que ele teve um processo que o crédito dele já foi deferido pela Câmara Superior, que aí restou um saldo. Isso. Que agora ele está discutindo o saldo que é cobrado no processo final 2003-50 e que a gente, por essa questão de prejudicialidade que entrou com uma ação anulatória, tem que aguardar o desfecho. Certo. Eu não estou vendo ele discutir essas questões que foram analisadas pela DRJ. Entendi. Ô, pessoal, olha aí, por favor, para ver se... Porque eu acho que ele não recorreu da decisão da DRJ. E aí seria precluso isso aqui. Não, essa questão aqui da ação anulatória ele trouxe na manifestação, trouxe? Ele trouxe, na verdade, ele fala de um mandado de segurança na manifestação de conformidade, não da ação anulatória. A ação anulatória, se eu não me engano, era mais recente. Porque eu não estou vendo que ele recorreu da decisão, você entendeu? Entendi. É que a ação anulatória, se eu não me engano, é de 2015. O recurso dele tem 5 folhas. Isso mesmo. Aí, no direito ele fala assim, ó, como visto o processo analisado, trata-se de declaração de compensação, de débitos do recorrente, dos meses tais a tais. No total do crédito, 16 milhões, a Câmara Superior reconheceu 13 milhões. Certo. Por conta da decisão, os autos retornaram à DINF para alocação do crédito reconhecido aos créditos compensados. Cabe estabelecer que os débitos remanescentes exigidos no processo 2003-50 são exclusivamente decorrentes da não reconhecimento integral do crédito de fim social. Assim, por conta da decisão final proferida na Câmara Superior, o recorrente propôs ação anulatória requerendo a concessão de tutela para a suspensão da exigibilidade do processo final 2003-50. Tendo em vista a não ocorrência da decadência para a restituição dos valores. Além disso, foi requerido procedência da ação, aí ele fala da ação, para que seja anulada a decisão da Câmara Superior, afastando a decadência do período,
O efeito, a tutela antecipada requerida, suspendendo, portanto, a exigibilidade foi deferida, né, foi concedida. Desta forma, é importante ressaltar que a questão de prejudicialidade entre o processo judicial e o processo de compensação. Então, essa questão aí, ele levou lá para o judiciário, essa questão do saldo remanescente. Ele está discutindo lá no judiciário, na ação anulatória. Aí ele fala no mesmo sentido de conversão para aguardar o julgamento do processo. Perfeito. Eu acho que ele não correu dessa decisão que você está falando. Não sei, se você eu estou olhando agora aqui, tá? Se você requerer da RJ, você está julgando coisa que ele não recorreu. Tá. Não, entendi. E eu concordo com você. Na verdade, o que acontece é o seguinte, por ele ter trazido isso aqui e ter discutido, é que eu não tenho, ele não trouxe aqui, pelo menos eu não vi no processo, as cópias dessa ação anulatória. Ele só tinha falado dela. Eu não tinha visto cópias dele, para bater quais são os objetos. Mas, pelo que você falou, já daria concomitância com relação a isso. E, de outra sorte, pedir a suspensão desse processo enquanto julga o judicial, a gente não tem previsão para isso no RICARF. Mas tem como baixar isso em diligência para saber exatamente quais os efeitos daquele processo lá sobre esse, né? Que a gente não sabe se é realmente concomitância ou não, que não tenha... Dá para baixar em diligência. Ok, então é isso, eu vou converter para baixar em diligência para trazer para falar qual é a pertinência desse processo judicial perante a esse daqui. Trazer os elementos do processo judicial e analisar qual que é, né? A ligação de um com o outro. O impacto de um no outro. Porque quem cuida disso na delegacia é a Equijur, né, Gilson? Sim. A Equijur pode não sei se o nome ainda é esse, toda hora muda, né? Mas eles poderiam fazer uma análise, porque eles cuidam do processo judicial também. Perfeito. Eles ficam como é que é? Monitorando o processo judicial. Perfeito. Então, presidente, meu voto é por baixar em diligência, conversão do julgamento em diligência, para que seja verificado, então, os elementos da ação judicial, se eles são aplicáveis a esse processo administrativo e qual é a proporção dessa aplicação. Ok. Então, vou colher os votos. Doutor, como o senhor vota, doutor Vinícius? Com o relator. Doutor Walker Araújo. Tá, com o relator. E pede para juntar a cópia da ação, tá? Sim. Doutor Jorge. Como relator. Doutor Corinto. Relator. Doutor Rafael. Acompanho. Doutora Denise. Relator, presidente. Ok, então, convertido em diligência. Valeu aí, Walker. Vinícius, obrigado aí. E isso aplica-se ao outro também, tá, o Gilson? Mesma coisa? Mesma coisa, eles estão apensos. Tá, ele é apenso. Perfeito, tá bom. Então, copiei esse mesmo resultado para o item 50 da pauta. Vocês querem um intervalo? Ok. Então são... não é Fabiana. Alberto? Pois não, presidente. Pode suspender a gravação, por favor?